Olá pessoal, aqui é o professor Daniel, professor de língua portuguesa e produção de texto. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade então aqui a mais uma aula, né, a gente traz uma reflexão sobre o modernismo brasileiro, mais especificamente sobre a terceira geração modernista, né? E a gente traz então uma reflexão sobre o autor João Cabral de Melo Neto. E quem que foi João Cabral de Melo Neto? Bom, ele nasceu em 1920 e morreu em 1999 e foi um dos célebres, né, autor, né, do poema Morte e Vida Severina, que inclusive já virou até série de TV. Se trata de um poema dramático que o consagrou então e o tornou imortal, né, na Academia Brasileira de Letras. O escritor então nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 9 de janeiro de 1920. Rapidamente, então, vamos aqui descrever uma série de características, né, do seu texto. E o primeiro dele é que ele desmistifica a poesia como fruto da inspiração e do sentimento antirromântico. Eu diria que talvez essa fosse a principal característica do texto do, do João Cabral de Melo Neto. Né? O texto antirromântico, é o anti-emotivo, é o anti-inspiração, né? O poema seco e concreto, assim como a realidade seca, né? Vamos dizer assim, do Nordeste brasileiro, que é o lugar onde, né, que é o lugar de origem dele. A poesia, então, ela, ao invés de ser emotiva, ela é racionalista, ao invés de ser subjetiva, ela é objetiva, despojada de todo e qualquer tipo de sentimento. Ele não acreditava na inspiração poética, e sim no trabalho artístico, a palavra bem trabalhada, bem construída. A poesia, nesse sentido, ela é não lírica, ela não é confessional, então que ela não é subjetiva de forma alguma. Ela é presa à realidade, né, e dirigida ao intelecto e não ao emocional, ao coração, vamos por dizer assim. O eu está fora do horizonte lírico, então a emoção ela é pensada, né? Ela não é colocada de uma forma, vamos dizer assim, por meio da inspiração, né? As imagens construídas e tudo que é supérfluo ou sem sentido para ele não tem vez no poema, é rejeitado. Procurar tirar da poesia todos os resíduos sentimentais, sobrando apenas o que é a intuição das formas, né? Ele faz poemas geométricos ligados então ao cubismo, que é uma das características aí, justamente desse poema despojado aí de todo o sentimentalismo. A linguagem então nesse sentido ela é rigorosa e seca. E a palavra ela tem então, resumindo tudo que foi acima aí, tem sentido denotativo e não conotativo. Concreto, né, com poucas figuras de linguagem, já que as figuras de linguagem dão espaço para duplos sentidos e ele prefere a palavra colocada de uma forma mais direta, vamos dizer assim, mais objetiva. Os poemas dele são sociais, duros e secos, como se fosse a única maneira de retratar a realidade dura e seca do Nordeste. Para ele, então, para retratar a realidade, todos os problemas sociais do Nordeste, não há espaço para sentimentalismo. Os temas, né, é a difícil condição do homem nordestino, o próprio fazer poético. Foi um poeta não musical, avessa melodia e a musicalidade do verso. Então, nesse sentido, ele não se utiliza de rimas, né? Muitas vezes não se utiliza de rimas, né? E recursos aí que deem musicalidade ao poema. Sua poesia se inspira na aridez geográfica e humana no sertão para se tornar também ele uma poesia seca e exterior. Resumindo tudo que eu falei, seria a antipoesia. Era isso que eu tinha para passar hoje, então até a próxima aula e se cuidem.